E aí pessoal, Natan Pradella aqui. Hoje nós vamos falar de uma das 10 crenças limitantes dos vendedores. Hoje a crença é: não precisa estudar para ser vendedor. É interessante que se você perguntar para um vendedor, cara, você precisa estudar para ser vendedor? Talvez ele responda que precisa, mas inconscientemente, né, nenhum dos vendedores que eu já vi, que eu já perguntei, dão importância para estudar, né? Inclusive isso aí se dá devido à história do vendedor, é muito interessante, né? Todo mundo aqui que estudou, fez ensino fundamental, médio, né? A gente tem aquela jornada de escola, né? De academia, e você sempre fala, o que eu quero ser quando crescer, o que eu vou me formar, em qual faculdade que eu vou entrar, em qual empresa eu vou trabalhar, o que eu vou ser quando crescer, né? E algumas pessoas falam, não, mas eu não quero me formar em nada, eu quero ser empresário. E aí é interessante, o empresário ele fala, eu quero ser empresário, eu quero ter uma loja, eu quero ter uma empresa, eu quero ter uma fábrica. Era o meu caso, inclusive, né? Eu queria ser empresário. Eu sonhava que eu queria ser milionário. eu rio porque é interessante que eu pensava em ser milionário, mas eu não tinha entendido o que era ser milionário. Eu não tinha entendido o que era ser empresário, né? Então, a jornada do vendedor, em geral, não é traçada pelo objetivo anterior de ser vendedor. Ele não pensa assim antes, na escola e na faculdade não, mas na escola, ou então no ensino médio, cara, ó, quando terminar meu ensino médio eu vou ser vendedor. Não é um pensamento normal do vendedor. Em geral, ele entra no mercado de vendas por uma sequência de decisões não planejadas. E isso é muito importante perceber, porque essa profissão vai sendo negligenciada e o vendedor é quem move a economia, o vendedor é quem move as empresas, né? Existem inúmeras maneiras de venda. Para cada tipo de venda existe uma técnica diferente. E aí, Natan, tudo bem, mas e se eu não quiser seguir a carreira de vendedor, né? Eu preciso estudar vendas também. E você vai vender alguma coisa para alguém inevitavelmente. Se você for um advogado, você precisa vender para o seu cliente. Se você for um empresário, você precisa vender para o seu cliente. Você precisa fazer, no mínimo, uma leitura dos seus resultados, entender se a sua equipe está funcionando ou não, se a sua loja está vendendo ou não, o porquê que ela não está vendendo. Se você for um nutricionista, você precisa vender para o seu cliente. Então, assim, qualquer profissão, né? E às vezes você fala assim, não, Natan, mas eu não vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou trabalhar para alguma empresa, né? E aí, tudo bem, na hora que você for entrar nessa empresa, como é que você vai vender para quem vai te contratar que você é a melhor opção, né? Outra questão, como é que você vai vender para aquela pessoa que te contrata que agora você merece um aumento, um crescimento profissional? Como é que você vai vender, né? Então essa área de vendas é uma área extremamente negligenciada e hoje em dia a gente está mudando isso. Nós vamos mudar isso, a gente precisa melhorar o nosso mercado de vendas, né? Então essa jornada do vendedor, onde ele vai caindo na venda por acaso, né? É uma jornada que faz com que ele não se desenvolva nessa área e vai sendo como é, né? É o que a gente fala. Então o vendedor fala, cara, eu sou desse jeito, não vou mudar e eu vou visitar cliente, vou pegar uma pasta ou então vou vender para o meu cliente e aí vira vira o que acontece hoje, né? A gente vai comprar um produto hoje, um serviço e é raro, são raros as vezes que a gente consegue encontrar alguém que consegue entender a nossa necessidade e nos entregar aquilo que a gente quer de verdade. Isso é ruim. Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai comprar qualquer coisa. As pessoas não sabem explicar o que você está... Elas não sabem entender o que você está querendo de verdade e não sabem te oferecer a solução real daquele produto. Porque não compreenderam aquilo que você pensa, né? Aquilo que você entende sobre o mundo. Então é muito importante a gente focar nessa profissão, que é a profissão que move o mundo, é uma habilidade de vendas, mesmo que a sua profissão não seja ser vendedor, essa habilidade ela move a economia, ela move o mundo, ela faz o crescimento acontecer, né? Então assim, eu separei aqui uma brincadeira aqui, que é assim, o vendedor raiz, né? Que é aquele vendedor, que é esse que eu estou falando, que entrou no caminho por um acaso, né? E a gente tem o vendedor do futuro, o campeão de vendas, né? O que o vendedor raiz tinha que ter antigamente para a gente achar que o cara era um bom vendedor, né? Primeira coisa que ele tinha que ter era coragem. Por que coragem? Não é todo mundo que está disposto, né? A sair, pegar um negócio novo, sem garantia de quanto vai ganhar, porque raramente os ganhos são altos, a não ser que você venda bastante para ter comissões, né? Então assim, o cara tem que pegar uma pasta, ou então pegar um mercado, ou então entrar numa nova loja e vai ter que trabalhar com resultado, porque o vendedor ganha por comissão. E trabalhar por resultado exige coragem. Você não tem garantido quanto que você vai ganhar no final do mês. Você precisa correr atrás do seu todos os dias, né? Não é diferente em um monte de profissões. Mas o vendedor, ele precisa ter coragem, né?
Outra questão que o vendedor precisa ter, né? Ele precisa ser sem vergonha, né? Então, assim, o vendedor às vezes tem vergonha e ele vai vendo que enquanto ele não supera aquela vergonha dele, ele vai ficando limitado na venda. Então, para um vendedor ser considerado bom, tem que ser aquele vendedor cara de pau, né? O cara tem que chegar lá e ter coragem de apresentar o seu produto, né? E não ter vergonha da crítica que vai receber. Então, está sempre disposto a ouvir as críticas, né? Outra coisa que o vendedor precisa ter é ambição. Para ser considerado um bom vendedor, o vendedor raiz que a gente está falando, né? Ele precisava ter ambição. Então, cara, vendedor que não tem ambição não serve, né? Porque como é que o cara vai querer ser vendedor se ele não está preocupado com quanto que ele vai ganhar, né? Então, se ele ganhar pouco, se ele ganhar muito, para ele tá bom, então a gente não considerava um profissional como esse um bom vendedor, né? Outra questão que o vendedor tem que ser, ele tem que ter a necessidade de ganhar aquele dinheiro e de talvez sustentar a família. Ele tem que ser necessário para ele estar ali, né? Então, em geral, grande parte dos vendedores vão tomando uma série de decisões não planejadas, né? E por necessidade o cara precisa trabalhar ou a mulher precisa trabalhar e entra no mercado das vendas, né? Precisa ser insistente, né? Insistente por quê? Porque você vai num cliente uma vez, duas, três, quatro, nem sempre você consegue vender. Então, o vendedor precisa ser insistente, né? E aí eu até brinquei aqui, agora que eu coloquei, precisa ter barriga, né? Porque é incrível como pode, porque o vendedor não costuma cuidar da sua saúde, não costuma se cuidar, né? Então, o pessoal todo barrigudo ali e tal, então isso aqui vai dar até polêmica eu falando, mas é engraçado, porque esse é o vendedor raiz, né? Se você tivesse que retratar um vendedor, você já sabe, esse era o vendedor raiz. E a gente tem o vendedor do futuro, o campeão de vendas. É o cara que está revolucionando o mercado, é o cara que está fazendo as coisas acontecerem. O que é que esse vendedor precisa, né? Alguns pontos ele tem em comum com o vendedor raiz, mas outros pontos o vendedor raiz provavelmente nem parou para pensar ainda nisso, né? Então, assim, precisa ter coragem? Precisa. Porque, primeiro, vender é uma atividade de risco. Você ganha diante do resultado. Então, você precisa ter coragem para assumir, né, uma pasta, um negócio e chegar lá no seu cliente, apresentar o produto e entender que você só ganha quando você vende. Então, é preciso ter coragem? É. Agora, outra coisa que o vendedor precisa ter, o vendedor do futuro, convicção, né? Então, agora a gente não precisa saber se ele tem vergonha ou não. A gente precisa saber que ele tem que ter convicção. O que é essa convicção? Convicção que seu produto ou seu serviço é bom, ou que seu produto ou seu serviço atende aquele cliente, né? Em ter a convicção que você vai chegar lá para apresentar seu produto ou o seu serviço para aquele cliente, sabendo que você está fazendo o seu melhor e que você está levando para ele uma boa oportunidade mesmo, né? Então você precisa ter convicção. Tem um monte de gente que sai por aí vendendo qualquer coisa, né? E aí vai trocando de produto ou serviço todo mês, todo ano, cada dia ele está vendendo um negócio diferente, né? E aí, às vezes o cara se vangloria e fala assim, nossa, eu vendo qualquer coisa, mas o cara nunca teve um bom resultado de verdade. Por quê? Cara, vai vendendo qualquer coisa, não sabe se o produto é bom ou não sabe se o negócio atende realmente a necessidade do cliente. É um vendedor que está acostumado a ficar oferecendo produto, oferecendo produto, oferecendo produto. Nós vamos falar mais adiante aí, vocês vão entender que isso não funciona, tá? Então, precisa ter convicção. Outra coisa que o vendedor precisa dominar é o contexto, né? Então eu coloquei aqui, ó, domínio do contexto. Por que eu falo domínio do contexto? Funciona? Como que funciona esse contexto, tá? Que eu falo. Você tem um produto ou um serviço para você vender, e esse produto ou esse serviço, ele serve para o seu cliente de alguma maneira, né? Então presta atenção uma coisa. Então o que é o contexto, tá, do seu produto? O que é o contexto do mercado das vendas? Funciona mais ou menos assim. Você tem um produto. Esse produto você vai vender para um cliente, né? Você vai vender para alguém. Esse produto pode ser tanto produto quanto serviço, né? Então, olha só. Qual que é o motivo pelo qual o seu cliente vai comprar? Então, a motivação, tá, do seu cliente. Então, vou escrever aqui, ó, cliente, para comprar. Certo? Aí outra coisa, esse produto ele vai ser utilizado para esse cliente, tá? Então esse cliente tem uma motivação para comprar. Qual que é o problema que ele vai resolver? Certo? Outra questão. Como que está esse produto
no seu mercado, no contexto do seu mercado, preço, qualidade, entrega. Então assim, ó, a comparação do seu produto. Certo? Outra questão, esse produto, por exemplo, qual que é a real necessidade do seu cliente com esse produto? Então quer dizer, o seu cliente tem uma motivação. Às vezes a motivação dele não é a real necessidade dele. É por isso que eu estou escrevendo isso, tá? Às vezes a real motivação dele não é o real problema que ele tem. Entendeu que interessante? Então, qual que é... Esqueci a palavra que eu falei. Real necessidade. Foi? Qual que é a real... Falando em vendedor que não estuda, por exemplo, para ser vendedor, eu acho que eu errei bem aqui, ó, minha esposa aqui me alertou. Então, qual que é a real necessidade do seu cliente para utilizar esse produto ou esse serviço? Entende? Outra questão que está no seu contexto. Quais são os exemplos, tá, de pessoas que utilizaram esse produto e tiveram resultado? Então, vamos pegar aí exemplos de sucesso. Então, quais são os exemplos? Quantos clientes que você já vendeu? Quais foram os resultados bons que eles tiveram? Isso faz parte do contexto do seu produto, tá? Outra questão muito interessante, quais são as especificações? Técnicas do seu produto. Natan, mas eu sou vendedor, eu não sei de especificação técnica, não foi eu que desenvolvi o produto. Então estuda um pouquinho sobre isso. Se você trabalha numa empresa, vai conhecer como é que funciona o processo de fabricação desse produto, vai conhecer um pouquinho mais. Olha só, coisa que eu costumo ver com muita frequência, tá? O vendedor vai visitar um cliente e não consegue vender. Aí vai lá o supervisor dele, um cara que já está na empresa há mais tempo, já estudou muito sobre o produto, às vezes desenvolveu a empresa junto com os donos, né? Ou às vezes é o próprio dono, chega lá e vende. Porque dentro das especificações, dentro desse contexto de fabricação, no meio de uma conversa, um vendedor bom com habilidades, ele consegue jogar sementinhas na cabeça do cliente para o cliente entender de verdade algumas informações que outra pessoa não consegue entregar. E isso faz com que o cliente gere confiança em você, que você entende daquilo que você está falando. Então, quando a gente fala de um produto, a gente está falando de um contexto, porque não adianta você só vender um produto e entender do seu produto. Você precisa entender do contexto completo dessa informação, tá? É muito interessante quando a gente fala, por exemplo, de motivação de cliente, a gente fala do seguinte, por exemplo, você vende produto de limpeza, né? Então assim, produto de limpeza, para que alguém compra produto de limpeza? Por exemplo, um desinfetante. Para que alguém compra um produto de limpeza? Um desinfetante, né? Vai ter gente que vai comprar um desinfetante porque gosta de sentir o cheiro, o cheirinho que dá a impressão de limpeza. Então tem gente que é assim que funciona e é assim, se você limpar a casa e não tiver aquele cheirinho, a pessoa fica, não tá limpo, parece que não tá limpo, né? Tem gente que às vezes você vai vender um produto de limpeza, suponha que você vai vender um produto de limpeza para um empresário, né? E ele vai comprar aquilo ali, mas ele não tá nem aí pro cheirinho. E às vezes não tá nem aí para limpeza. Então para esse cliente, você precisa entender que a necessidade dele é outra. Às vezes, tá? Se você falar para esse cliente, olha, esse produto meu, ele solta um cheirinho que vai fazer com que o seu negócio, a sua loja, fique mais agradável e, consequentemente, o seu ambiente mais agradável, o seu cliente vai ficar mais tempo aqui dentro e vai comprar mais. Porque, assim como o senhor também sabe, quando a gente está num lugar que a gente não está se sentindo muito bem, a gente tende a ir embora mais rápido. O que o senhor acha? Olha que interessante. Então, esse cliente vai comprar esse produto de limpeza para o cliente dele ficar mais tempo dentro da loja dele e comprar mais. Então, para vender mais. Vai ter outro cliente, por exemplo, que vai querer comprar um produto de limpeza, tá? Porque, por exemplo, a vigilância sanitária, eu tenho esse caso, a vigilância sanitária exige um produto de limpeza específico para limpar aquele tipo de ambiente. Então, se você for vender um produto de limpeza para mim, eu não vou estar interessado no cheiro, eu não vou estar interessado em vender mais. Eu vou estar interessado em quê? Qual que é o produto
que cumpre as normas da vigilância sanitária. E aí, como é que eu vou vender para esse cliente? Ô, senhor José, esse meu produto, tá? Ele tem uma etiqueta bem grandona lá nele, que o senhor vai deixar aí na prateleira, que mostra direitinho tudo que a vigilância sanitária precisa saber. Então assim que eles chegarem aqui e bater o olho no produto, eles já vão ver que esse é o produto que o senhor usa e esse é o produto que pode ser usado para esse tipo de ambiente. Então vai resolver seu problema com isso. Olha que interessante. Então eu compraria o produto de limpeza por conta de especificações sanitárias. Entendeu que interessante? Então, essa motivação do cliente, você precisa explorar para saber o que você vai falar, que é a mensagem que ele precisa ouvir de verdade. Então, não é simplesmente chegar falando para o cliente que você tem um produto de limpeza. Você precisa entender do produto e do contexto. Tudo isso aqui, ó, é ligado. É inevitável você não ligar essas informações. Isso aqui é o mundo. Das vendas. Que você sabendo trabalhar isso ou não, isso acontece, tá? Se você souber a comparação do seu produto ou não, seu cliente não vai comparar de qualquer maneira? Se você souber a motivação do seu cliente ou não, ele não vai decidir de acordo com a motivação dele? De qualquer maneira isso vai acontecer. Eu só quero saber se nessa relação você está entendendo o que está acontecendo ou não. Eu só quero saber se nessa relação você está dominando a relação ou você está sendo apenas um passivo, onde chega lá, oferece seu produto para 20 clientes e fecha com 2. Se você é desse vendedor, é porque você não está compreendendo essas informações. Entendeu que interessante? Então vamos lá. O vendedor precisa ser persistente, então é persistência. Aqui, anteriormente, eu coloquei insistência. Por quê? Porque o vendedor raiz, ele oferecia o seu produto sempre da mesma maneira e ele queria ganhar na insistência. Esse vendedor aqui, o vendedor do futuro, o campeão de vendas, ele quer vender de acordo com a persistência. Então, ele vai te oferecer o produto hoje, não deu certo. Amanhã ele volta melhor e faz diferente. Depois ele volta melhor ainda e vai fazendo diferente. Então ele vai fazendo as coisas de uma maneira cada vez melhor até te convencer. Ao invés de ficar só fazendo as coisas da mesma maneira, né? Então tem até um ditado que o pessoal fala por aí, que fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é insanidade. Então esse cara aqui, ele não faz a mesma coisa, ele faz melhor. Toda vez que ele vai lá visitar o cliente, ele faz melhor, ele se prepara mais, ele entende melhor e ele consegue vender. Outra questão, o vendedor precisa ter dedicação. Então ele precisa estar disposto, de verdade, a compreender, ele precisa estar dedicado, ele precisa ter compromisso com horários, com um conjunto de hábitos, tá? Que você se dedica todo dia para melhorar. Você vai ter que se dedicar a ganhar conhecimento. Então, dedicação é fundamental para o vendedor do futuro, campeão de vendas, né? O vendedor do futuro também, ele precisa, hoje, evoluir continuamente. Então assim, hoje eu sou um vendedor, amanhã eu sou 0,5% melhor, depois de amanhã eu sou 0,5% melhor e eu vou me evoluindo. Essa evolução que eu estou falando aqui é uma evolução enquanto ser humano, tá? Enquanto compreensão do mundo, enquanto verificar o seu cliente e conseguir enxergar muito mais do que aquilo que ele está te falando. Verificar o seu cliente e conseguir trazer para ele muito mais informação do que aquilo que ele queria, né? Então você vai começando a compreender melhor o seu cliente, entender o que ele valoriza de verdade. E você vai se tornando melhor também, vai passando uma mensagem mais clara, tá? Então precisa evoluir continuamente. Outra coisa que esse vendedor do futuro, o campeão de venda, tá, precisa fazer: estudar frequentemente. Né? O que é estudar? Novas técnicas de venda, novas maneiras de vender, estudar novos programas, novas tecnologias. Faça com que o seu dia seja ainda melhor, faça com que o seu dia seja ainda mais produtivo, faça com que nas suas reuniões você consiga aproveitar melhor as suas reuniões, vender melhor, explicar melhor para o seu cliente.
faça com que o seu cliente seja mais satisfeito. Então, para você estudar isso, para você fazer tudo isso, você precisa estudar. Cara, eu vou ter que estudar uma ferramenta de Excel, eu vou ter que estudar novas técnicas de venda, eu vou ter que estudar técnicas para compreender do cliente melhor a necessidade dele. Então, talvez técnicas de perguntas, técnicas de coach. Isso demanda estudo mesmo, tá? Frequente. Então, todos os dias um pouquinho, toda semana um pouco mais, um treinamento aqui, um outro curso lá, né? Eu falo que um vendedor precisa ler pelo menos aí 5 livros de vendas por ano e fazer 3 treinamentos na área de vendas por ano. Isso é o mínimo que ele tem que fazer para se tornar um grande vendedor, um cara campeão, tá? Outra coisa, fazendo tudo isso, o que esse vendedor precisa? Ser inspiração. O seu cliente, ele precisa olhar para você e falar assim, cara, que legal, como é que você leva a vida? Mesmo que ele não fale para você, mas isso é a maneira como ele deve entender. Olha que legal, esse cara está crescendo, esse cara vem aqui e me atende bem, olha que coisa bacana. Então você precisa ser inspiração para o seu cliente, tá? Então, o vendedor raiz, né, ele chega lá com o barrigão, camisa com 2, 3 botões abertos para vender, e aí chega um outro vendedor que o cara se cuidou, né? Sempre compartilha com o seu cliente coisas legais, vive em desenvolvimento, né? Então, qual que você acha que vai ser inspiração para o seu cliente? Aquele vendedor raiz ou o vendedor novo, o campeão, o vendedor futuro, tá? Aquilo ali, a gente acaba motivando o cliente mesmo sem querer. Às vezes você cuida da sua saúde, aí no meio de uma negociação, seu cliente fala, olha cara, eu entrei na academia, e você consegue dar umas dicas para ele, você consegue colher informação. Às vezes seu cliente aproveita a dica que você deu e melhora a vida dele. Isso faz parte de ser inspiração, certo? Outra coisa que o vendedor do futuro tem que ter, conquistar a autoridade, tá? Como é que você conquista a autoridade? O seu cliente precisa ver você como referência, tá? E agora a gente não está falando da empresa na qual você trabalha, a gente está falando da pessoa do vendedor, tá? Um vendedor, quando conquista a autoridade, você pode trabalhar em 20 empresas diferentes. Sempre você vai ser recebido pelo seu cliente, sempre o seu cliente vai procurar você para comprar. Isso é construir autoridade. Construir autoridade tem a ver com ter domínio do seu produto, ter domínio do contexto, criar esse conjunto de informações para que, independente do produto que você venda, o seu cliente sempre te dê a oportunidade de apresentar e a oportunidade de testar o seu produto com ele, tá? Outra coisa que o vendedor precisa, gerar confiança. Essa parte de gerar confiança, ela é uma coisa muito interessante e uma das mais importantes. Gerar confiança, você pode gerar de várias maneiras, especialmente quando o seu cliente percebe que você está interessado, que o seu cliente também tenha sucesso e não só você, tá? Quando você consegue mostrar para o seu cliente que você está realmente preocupado com ele. E meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa, não é possível fingir isso, tá? Seu cliente sente. Se você está preocupado com ele de verdade, ele sente. Você pode inventar o tanto de técnicas que você quiser. Uma hora, seu cliente vai perceber que você não está nem um pouco interessado nele e você vai perder a autoridade, vai perder a confiança. Agora, se você estiver interessado de verdade em entregar resultado real para ele, ele vai perceber e vai gerar confiança. E em alguns momentos, tá? De tanta confiança, você vai poder vender para o seu cliente o que você quiser, que ele vai falar assim, pode mandar, eu confio no seu trabalho. Se você falou que é para mandar isso, pode vir. Ah, vou comprar isso aqui só porque você está falando. Olha que legal. Isso é gerar confiança, né? A gente fala que quando um cliente compra de você alguma coisa, né? Ele entrega parte da história dele para você. Porque ele faz com que você participe da vida dele ativamente. Olha que interessante. Então valorize isso, crie confiança nos seus clientes. Seus clientes precisam entender que o que você fala é verdade. Que quando você faz uma besteira, você assume. Quando você faz algo certo, você também assume. Que você está lá preocupado em entregar resultado para ele de verdade, tá? Então isso é muito importante, tá? Por último, eu coloquei aqui conquistar a autoridade, mas eu descobri que eu já tinha colocado aqui em cima, então eu já falei tudo para vocês. Pessoal, essa é a primeira de 10 crenças desmotivadoras, tá? 10 crenças limitantes dos vendedores. Nós vamos quebrar essas crenças juntos. Se você gostou desse vídeo, vamos fazer com que essa comunidade dos vendedores melhore, que a gente se torne melhores vendedores, que a gente consiga aprender melhor essas técnicas e que a gente passe aí nos lugares e ter pessoas melhores oferecendo pra gente produtos que servem pra gente de verdade, tá? Então assim, se você gostou desse vídeo ou se você não gostou,
clica no joinha se você gostou, clica no joinha para baixo se você não gostou, balança esse sininho aí, se inscreve no canal e faça um comentário, porque o seu comentário eu vou ter o maior prazer. Toda vez que eu recebo um comentário eu pulo de alegria aqui, porque é motivo de eu responder mais um questionamento e para mim isso é muito gratificante, tá? É uma maneira de eu testar o meu conhecimento e te entregar muito mais conteúdo, beleza? É isso aí, muito obrigado e vamos às vendas. Foi engraçado que um pouquinho antes a gente estava falando que o vendedor precisa estudar, né? E eu errei e eu não coloquei o R aqui do vendedor, né? E aí a gente falou assim, não amor, já que eu não coloquei o R, minha mulher que tá gravando, eu falei pra ela, não, então eu vou falar pro cara que realmente eu também não estudei tanto quanto eu deveria, eu esqueci de colocar o R. Então isso aí faz parte dos nossos bastidores. Mas falando pra vocês a história e contando todo o vídeo, eu acabei esquecendo de comentar aquela brincadeira ali, né? Mas é interessante isso aí. Muito obrigado aí pessoal, um abraço e vamos às vendas.